Fala galera, vocês também? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia com vocês? Só o creme do milho por aí? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai falar de um assunto muito líquido e desse assunto a gente vai tentar trazer algumas reflexões e algumas tendências. Será que está funcionando? Como estão as coisas? Como é que não estão? Então, seja muito bem-vindo e espero que que você aproveite muito esse vídeo. Hoje o que a gente vai falar é sobre o home office em queda, né? A nossa reportagem hoje é da Fundação Dom Cabral, né? De um bloco deles que eles têm Seja Relevante. Aqui diz da redação, né? Escrito pela redação em 6 de fevereiro de 2025. E vamos ver quais tendências, né? Tanto se fala do home office, tanto se fala do presencial, do híbrido. Para onde será que o mundo corporativo está caminhando, né? E por consequência o bem-estar e a qualidade de quem faz parte desse negócio, né? Bom, vamos começando aqui. Então, a reportagem da Fundação Dom Cabral. Um abraço para a Fundação Dom Cabral, um lugar que eu gosto muito. Tenho muito respeito por essa galera que está lá desenvolvendo muita parte de negócios, parte de ciências. Gosto bastante. Então, não sei quem fez o nome. Aqui está escrito só como redação, mas seguimos, né? Vamos lá. A capa aqui aparece uma pessoa num escritório, né? Meio que um espaço de coworking, alguma coisa assim. E aqui começa a reportagem. Vamos lá. Em meio a muita polêmica sobre vantagens e desvantagens de cada modelo de trabalho, o home office pode estar em escala descendente no Brasil e no mundo, segundo apontam pesquisas e tendências observadas para empresas de contratação. Embora o trabalho remoto seja a forma preferida de dedicação dos funcionários, a volta do modelo presencial vem sendo exigida por grandes empresas, em especial as Big Techs, que acreditam em melhores resultados com a presença dos trabalhadores dos escritórios. Você já parou para pensar por que a Big Tech quer que todo mundo esteja no presencial? Vale uma reflexão, não do que as Big Techs falam, mas do que você, como funcionário, como colaborador profissional, pensa? Vamos pensar nisso. Continuando aqui, né? O modelo futuro do trabalho ainda não está claramente definido, havendo muitas nuances em relação ao home office, trabalho presencial e híbrido, né? Lembrando que tem muitas diferenças entre cada uma dessas três modalidades, né? Mas as últimas pesquisas revelam um passo à frente para o trabalho em escritório. Desde a pandemia, começo de 2020, mais de 90% das organizações no Brasil adotaram um modelo híbrido, segundo a pesquisa Org BR Trends, da consultoria McKinsey. Atualmente, no entanto, 51% das organizações operam presencialmente, enquanto 45% adotam um formato híbrido, de acordo com o levantamento da Dell, a plataforma de contratação global, com as empresas de pesquisa Opinion Box. Galera, 51% operando presencialmente, metade está a outra metade está no modelo híbrido ou no modelo online. Então é um número relevante considerando o histórico trabalhista que existe aqui no Brasil, a relação funcionário-empresa dentro do negócio, né? Futuro do trabalho. Então, eu acredito que esse número é muito alto. O número alto. A gente sabe que, historicamente, o Brasil ele tem uma condição de desconfiança do gestor sobre o funcionário, né? Todo mundo sabe, independente do cargo, da área, do setor. Então, se eu não estou observando
o meu funcionário, por default, eu acredito que esse cara não tá produzindo, né? Isso é uma questão cultural. Vamos lá resgatar nossas questões históricas brasileiras, né? Por que o Brasil é o Brasil desse ano que a gente está fazendo esse vídeo. Bom, continuando aqui, né? Futuro do trabalho ainda está em debate, né? Se no início de 2024 o híbrido era considerado o novo normal, movimentos recentes de grandes empresas mostram que o futuro do trabalho ainda está em debate e evolução, afirma Fernanda Moyol, sócia da McKinsey, em reportagem publicada pela Forbes. Não tem a data aqui, né? Mas na contramão, até porque a gente está lendo uma tendência ou um panorama do que esse paper, ou esse artigo aqui da Dom Cabral, ele trouxe, né? Na contramão da tendência de queda de home office, o modelo remoto tornou-se o queridinho dos trabalhadores. Sim, por questões óbvias, né? Pesquisa da FIA Business School e da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo entrevistou mais de 1.300 pessoas de diversas áreas em novembro de 2024. O resultado é que 94% dos entrevistados afirmam que o trabalho remoto melhorou suas vidas, livrando-os de tempo gasto do trânsito. Por exemplo, contextualizando aqui Brasil, a gente está falando de um país com dimensões continentais, cidades, capitais, né? Altamente, com densidade populacional altíssima, extrema carência de transporte público eficiente, né? E um transporte caro, né? Então, qual que é o interesse de ter esse 100% presencial? Fica mais uma reflexão aqui. Eu não tenho a resposta, tá? Eu tenho algumas tendências, mas eu gostaria de deixar aqui para quem está acompanhando o canal Creme do Milho. Bom, seguindo aqui a reportagem, gigantes querem retorno dos funcionários. Por quê? Já trago essa pergunta, né? Aqui na foto a gente vê um grupo de pessoas trabalhando, o que parece ser o trabalho numa sala de reunião, né? E aqui tem a continuação. Mas gigantes como a Amazon, AT&T, JP estão exigindo que seus grandes funcionários retornem ao escritório 5 dias da semana. E especialistas sugerem que outras empresas devem aderir a esse movimento em 2025, esse ano que a gente está fazendo o vídeo. Executivos de empresas que defendem o fim do trabalho remoto, como JP Morgan e Amazon, além do bilionário Elon Musk, que dispensa a apresentação, afirmam que o modelo prejudica a colaboração e a inovação. Quem falou isso? Quem falou? Tenho dúvidas. Quem pediu essa pesquisa? Qual que é a tendência? Olharam para o funcionário ou olharam para o empregador? Quem que pagou essa pesquisa? Deixa uma reflexão aí para vocês. Um dos principais líderes da Amazon, CEO AWS, Matt Garman, defendeu a política de retorno obrigatório ao escritório 5 dias por semana, afirmando que aqueles que não concordam podem procurar outra empresa para trabalhar. Você gostaria de trabalhar com um cara que dá um discurso desse? Eu não gostaria. A gente tem que entender a condição, tem que entender o contexto dele, né? Me parece como o CEO da AWS deve ter uma condição financeira, de logística e muito confortável, né? Por que quem é subordinado dele não poderia ter um regime híbrido, né? Eu acho que o que vale aqui de questionamento, de reflexão, é que a gente sabe que há o regime híbrido online, ele entrou com muita força em 2020 de uma forma muito, assim, com falta de planejamento. Colocaram as pessoas para trabalhar, né, os funcionários e a própria empresa, a coisa foi fluindo de uma forma muito rápida, né? E eu acho que tudo que é muito rápido, com falta de planejamento, é passível dos seus ajustes, adequações, melhorias, etc. Isso faz parte do jogo.
Agora, desacreditar o regime de online é muito perigoso. É muito perigoso, né? Porque enquanto a pandemia ela estava ocorrendo de forma intensa em 2020, por que que isso não foi contestado, né? A gente sabe que números históricos de qualidade, né, índices históricos de performance, todos ocorreram durante a pandemia, né? Então, agora que passou, as pessoas precisam voltar para o escritório, por quê? Porque elas não produziam antes. Eu acho que é muito questionável, principalmente na perspectiva do empregador, né? E aqui ele continua, né? Queremos realmente inovar em produtos interessantes e eu ainda não vi a capacidade de fazer isso sem estarmos presencialmente desgamo. Isso é mentira. Isso é mentira. Então quer dizer que equipes globais não conseguem gerar produtos interessantes e nem conseguem inovar? Isso é uma falácia, a forma como ele coloca isso, né? Mas ele é o CEO da AWS, né? Então, poxa vida, né? Ao meu ver, isso não se sustenta essa perspectiva, né? Ou esse panorama que esse Gelman ele traz aqui para o cenário, né? Expectativa de empresas, trabalhadores, né? No Brasil, uma pesquisa recente da DIL aponta que 54% dos profissionais que trabalham presencialmente gostam de migrar para o modelo híbrido ou remoto. Sim, as pessoas se ressignificaram dentro do seu regime de trabalho, né? Há um descasamento na expectativa, de expectativas, né? Enquanto as organizações buscam modelos mais presenciais, os funcionários valorizam o trabalho remoto, diz Fernando Meiol. Os números parecem confirmar a tendência de queda do trabalho remoto. Até junho de 2024, no total de vagas da plataforma de empregos GUP, 7% eram híbridos, 5% remotos e 87% presenciais. As contratações em modelo presencial saltaram de 55 mil em abril de 2023 para 87 mil no mesmo ano de 2024, ou seja, uma retração do mercado de trabalho híbrido, né? Cada vez mais presencial, voltando mais para o presencial, né? Modelo híbrido em discussão. Para muitos funcionários, a flexibilidade é tão importante quanto a remuneração. Sim, quando não é mais relevante. O modelo híbrido é considerado o mais eficiente por 59% dos líderes de RH, seguindo pelo formato presencial, 35%, de acordo com o levantamento da Dell com a Opinion Box. Mas os modelos de trabalho flexíveis parecem estar em extinção, apontam especialistas. Eu não sei quem são esses especialistas, mas ao meu ver, eles não estão em extinção. Eles não estão em extinção. Após pandemia, foi um marco porque fez com que os profissionais, os que podem trabalhar dentro de um modelo híbrido, do modelo online, eles conseguissem ressignificar suas carreiras, né? Estar mais perto da sua família, entender o que é um efetivo life balance, né? Sempre ponderando que nem sempre todas as funções elas poderão ser online ou híbridas. Às vezes você precisa ter uma atividade que você tem que estar 100% presencial. E tá tudo bem, é o que tem que ser, né? Mas alguém que possa fazer um regime híbrido online, presencial, muita parcimônia, né? Do lado das empresas. Por quê? Por que você tem que ter o seu funcionário 100% online, presencial, ou 100% online? Por que seja, né? A maioria das empresas híbridas vai reduzir essas práticas a algo esporádico, um dia por semana, em casa, ou concessões limitadas pelos gestores, de Sylvia Hartmann, CEO e fundadora da Remota, startup especializada em trabalho híbrido e remoto. A executiva acrescenta que o mercado está caminhando para as definições mais claras.
Nos próximos 2 ou 3 anos, veremos empresas decididas e consolidadas em modelo totalmente remoto ou totalmente presencial. Isso aqui é um chute que ela está colocando, tá? Não dá para saber se daqui 2 ou 3 anos as pessoas vai ter consolidado. Da mesma forma como ela está falando hoje, muitas empresas falaram que em 2020 que iam ficar 100% online, que não ia ter mais escritório, e as coisas foram mudando. Então, assim, é uma narrativa que não se sustenta, né? Novas realidades de mercado. O site da Bolt, instituto que visa acelerar o futuro profissional de jovens de baixa renda, também entrou na discussão do fim ou não do trabalho remoto. Para o Instituto, o modelo remoto não está desaparecendo, mas se adaptando às novas realidades do mercado. Isso me parece fazer sentido. Trabalho híbrido com flexibilidade e benefícios mútuos para empresas e colaboradores seria uma grande aposta para o futuro. Independente da geração, eu particularmente eu não gosto desses rótulos de geração, mas independente da geração e do momento profissional, da posição profissional que essa pessoa tá, que esse colaborador, que esse profissional ele está passando, o regime híbrido online ele se mostrou um diferencial de retenção de talentos, né? Esse cara ele pode ter mais tempo para bem-estar, tá mais tempo com a família, tá mais tempo com o pet dele, tá mais tempo com os filhos e etc, né? Então isso é um grande diferencial. Por sua vez, matéria publicada na Bolsa SA já apresenta em seu título sua crença de decadência do trabalho remoto, rest in peace, né? O equivalente a descanso em paz, home office. Entenda por que empresas estão voltando para o escritório, porque os chefes querem. Se for aqui, principalmente aqui no Brasil, o brasileiro ele tem essa questão de confiar ou de ter a sensação de controle sobre o profissional, né? E a gente sabe que isso não existe, né? Não existe, ou então isso é uma forma, na verdade, é uma forma distorcida de ter uma relação funcionário-empresa, né? A matéria cita diversas grandes empresas como Disney, Salesforce, BlackRock, Goldman Sachs, que exigiram a volta ao escritório integral ou parcialmente. Reportagem cita um levantamento da empresa Unispace, que entrevistou 9.500 funcionários de 6.650 empregadores em 17 países e descobriu que 72% das companhias já implantaram políticas de retorno ao escritório, seja aumentando o número de dias presenciais, seja excluindo o home office. E o Zoom, né, que todo mundo sabe aqui, é um caso emblemático. O caso mais emblemático citado pela matéria é o da Zoom, empresa de chamadas de vídeos. A marca se tornou símbolo de trabalho remoto na pandemia de Covid em 2019. Em 2019 eram 10 milhões. Eram 10 milhões de participantes de reuniões diárias pela plataforma contra 300 milhões em 2020. Mas agora a própria Zoom quer que seus funcionários voltem ao escritório ao menos 2 vezes por semana, alegando que isso seria mais efetivo para a empresa. Isso, gente, é assim, ó. A questão de você ter o regime híbrido, ele é muito rico porque você tem sim questões culturais, de governança, entrosamento com o time, que são importantes e fazem a diferença quando você está no presencial. Mas você atribuir a falta disso e colocar todo o ônus de performance ou questões culturais e de governança dentro do regime online, isso tem que ser muito bem ponderado, né? A matéria cita ainda declarações de Ana Paula Prado, CEO da plataforma de empregos InfoJobs. Até empresas que no ano passado
disseram que continuariam 100% home office e estão voltando para o escritório, diz a executiva. E é, acima de tudo, uma mudança de opinião sobre os regimes, acrescenta. É isso aí, galera. Eu vou dar meus 2 centavos aqui para vocês, além do que eu já conversei, como eu vejo essa situação. Eu acho que, como eu falei antes, você teve um momento de implementação de regime de trabalho muito acelerado. Era todo mundo 100% presencial, o online ele era assim por condições totalmente excepcionais, e aí devido à pandemia, que foi algo global, todo mundo precisou, né? Quem podia, quem tinha infraestrutura, acabou migrando para o regime online. Ou seja, nenhuma das duas pontas souberam lidar exatamente com o que estava acontecendo, nem as empresas, né? Gestão de pessoas, feedback, acompanhamento e etc., métricas, indicadores, e nem os funcionários. Alguns funcionários, alguns colaboradores achavam que isso ia ser uma coisa muito boa, mas teve uma falsa ilusão de que ia ter bem-estar e etc., mas todo mundo estava ali dentro de um regime contingenciado, né? Então, os funcionários dentro da sua casa, também o seu filho estava dentro da sua casa online. Então, você precisou fazer uma série de coisas e circunstâncias que dentro de um estado normal, né, vamos dizer assim, como nós estamos vivendo hoje em 2025, isso não aconteceu. Isso não era possível, na verdade, né? Então, teve uma série de descompassos entre a empresa e o colaborador também na forma de usar o regime online. As coisas elas foram voltando, as coisas foram se acertando, né? E hoje a gente vê essa narrativa muito voltada assim, ó, para você ser produtivo, para você ser efetivo, você tem que estar no presencial. Se isso é uma política da empresa, ok, mas a pergunta e a reflexão que eu trago aqui no Creme do Milho é a seguinte: por que só esse regime presencial faz a pessoa ser produtiva e ser efetiva, ou entender as culturas e valores da empresa? Será que não tem uma evolução aí que ninguém quer aceitar? Esse negócio, você tem uma cultura de observação e controle, comando do seu funcionário que você tem medo de perder, né? Empresas globais, elas têm times espalhados aí aos 4 cantos do mundo, né? Então quer dizer que essa empresa não tem uma cultura de governança, uma cultura, uma política de cultura e absorção da sua forma de fazer negócio, crescer, prosperar, gerar receita, gerar trabalho, gerar soluções, inovação num regime online? Fica muito fácil a justificativa e o comentário sobre o modelo online, entendeu? Eu jogo todo o meu ônus, ou o que eu não conheço, a minha incompetência de fazer negócio, falando assim, olha, todos os problemas que advirem do meu negócio é porque eu adoto um regime online ou um regime híbrido. Assim é muito fácil. Não dá para mais conviver dessa forma. Você tem funcionários, empresas são constituídas de funcionários que precisam dar o tom e a boa cadência do seu negócio para resultados, valores, iniciativas e etc. E essa combinação que eu acho que é o maior desafio que tem que ser posto na mesa agora no final de 2025. Quando a gente estiver no futuro e assistir esse vídeo de novo, provavelmente tendências vão ter evoluído, mudado e etc. E a gente vai poder entender com mais detalhe o que aconteceu dentro desse contexto, né? Talvez daqui a 2 anos, entendeu-se que o regime híbrido ele era o mais adequado. Ou então a produtividade ela caiu de uma forma para quem adotava o regime híbrido que foi realmente importante voltar para o presencial. Ou grandes empresas que apostaram no regime 100% online, elas estão tão à frente que fizeram um diferencial de mercado assim tão absurdo que fizeram os demais competidores repensarem a sua relação de trabalho com os seus colaboradores. Então é isso. Aqui não é para ter uma resposta hoje nesse vídeo, mas é para trazer uma reflexão do que aconteceu de 2020 até a data da gravação desse vídeo em 2025. Eu acho que não tem uma verdade absoluta, mas é muita atenção e muito cuidado a narrativas muito fáceis ou então narrativas muito rasas
sobre a forma de lidar entre o modelo de trabalho do funcionário e na empresa que você está inserida, tá bom? Então é isso. Vou passando por aqui, vou terminando por aqui, deixo aqui minhas considerações, lembrando que se você chegou aqui até o final, como eu sempre falo, se você quiser, deixa o seu like e se inscreve no canal, senão o importante é que sugere uma reflexão para o seu negócio e para a sua carreira, você como pessoa, para o seu entorno, para quem gosta de você, para os seus familiares e etc. Tá bom? Porque aqui é notícia legal, um espaço seguro de conversas e reflexões, como sempre, sempre gerando o creme do milho. Um abraço, até em breve.